Você já se pegou olhando para sua vida como quem olha por uma janela estreita, vendo só um pedaço do caminho e se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Quando o vento sobra forte, quando portas se fecham, quando o medo planta raízes no peito, é natural que as perguntas venham todas ao mesmo tempo. Até quando? Onde está Deus? Isso tem algum sentido? Hoje eu quero caminhar com você nessas perguntas, porque elas não significam falta de fé. Elas são o pulso de quem ainda espera por algo maior, por uma resposta que faça sentido para a dor. E a verdade que quero gravar no seu coração desde já é esta: seu destino é extraordinário. Mesmo em meio ao quebranto, há propósito. Talvez você esteja cansado de ouvir respostas prontas, frases feitas que soam vazias frente ao que você vive. Não quero oferecer um substituto barato para o seu sofrimento. Quero, com ternura e verdade, apontar para uma perspectiva que muda tudo. A de que nada ocorre fora das mãos de um Deus que vê o quadro inteiro, não apenas a peça que você tem em mãos agora. Imagine um arquiteto diante de um prédio. Nós vemos a escada cheia de poeira, a porta fechada, a ferida aparente. Ele vê também as fundações, os canos que ninguém nota, o propósito daquele bloco ali. É essa visão que transforma a sua dor em parte de uma obra. E não digo isso para diminuir o peso do que você carrega. Digo para colocar esperança onde só havia escuridão. Se essa palavra está chegando a você hoje, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda a levar consolo a outras pessoas que precisam ouvir que não estão sozinhas. Há duas maneiras de olhar para a vida: pela janela estreita do imediato ou pelo panorama amplo do propósito. A visão estreita nos faz medir valor pela ausência de dor. Se dói, é ruim. Se não dói, é bom. Mas a visão do propósito nos lembra que sofrimento pode ser fértil, que o tempo que parece vazio é terra onde algo novo está nascendo. Pense na semente enterrada. Para muitos, enterrar significa perder. Para quem entende o processo, é o começo da vida que estava guardada ali. A semente precisa do escuro, da pressão da terra, do tempo. Não é uma negação do sofrimento dizer que ele pode produzir fruto. É reconhecer que Deus muitas vezes permite o recuo aparente para construir algo maior, como um jardineiro que sabe o momento exato de podar para que a árvore dê mais fruto. Outra imagem, o quebra-cabeça. Você tem uma peça pequena, talvez o desemprego, a traição, a doença, a criança que chora sem resposta. Só com essa peça o sentido parece impossível, mas existe um quadro maior. Há mãos invisíveis que colocam cada peça no lugar certo, ainda que demore, e nos exija espera. Não é indiferença de Deus ou acaso, é providência que trabalha discretamente. E essa providência não remove a dor com o estalar de dedos. Ela a usa, a transforma, molda caráter, gera compaixão e prepara para a responsabilidade. Outra imagem, o quebra-cabeça. Você tem uma peça pequena, talvez o desemprego, a traição, a doença, a criança que chora sem resposta. Só com essa peça o sentido parece impossível. Mas existe um quadro maior. Há mãos invisíveis que colocam cada peça no lugar certo, ainda que demore e nos exija espera. Não é indiferença de Deus ou acaso, é providência que trabalha discretamente. E essa providência não remove a dor com o estalar de dedos. Ela a usa, a transforma, molda caráter e gera compaixão, e prepara para a responsabilidade. Quando falamos de propósito divino, precisamos lembrar que o tempo de Deus não é simpático à nossa pressa. Eclesiastes 3:1 nos lembra que há tempo para cada coisa debaixo do céu. Esse tempo de Deus é sábio e muitas vezes lento aos nossos olhos. A pressa humana quer respostas imediatas, sinal visível, garantia tangível. Deus age em ritmos que formam paciência, coragem e esperança. Espere sem passividade. Esperar no Senhor é um movimento de entrega ativa. É colocar as mãos no trabalho da vida confiando que Ele está trabalhando também. Veja como a história de José nos ajuda a enxergar isso. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e preso.
Se julgarmos a partir do que acontece na superfície, diríamos que a história de José era um fracasso completo. Mas o que parecia fim foi o fio condutor do propósito de Deus. Na prisão, ele aprendeu a interpretar sonhos e a confiar em Deus apesar das circunstâncias. Mais tarde, quando se tornou governador do Egito, ele não buscou vingança. Usou a posição para salvar famílias, inclusive aquelas que o feriram. A narrativa de José não apaga a dor, não a relativiza. Ela mostra que a vida se tornou um canal para algo maior do que a própria recuperação. Tornou-se salvação para muitos. O que parecia derrota, na mão de Deus, foi reconduzido a destino. E Jó? A Bíblia nos apresenta um homem íntegro que perdeu tudo: família, bens, saúde. Seus amigos tentavam dar respostas rápidas e simplistas sobre causa e efeito, e Jó buscava coerência em meio ao caos. A história dele nos lembra de duas coisas essenciais. Primeiro, que há sofrimentos que não se explicam bem com palavras humanas. Segundo, que a fidelidade pode persistir mesmo sem respostas completas. Jó perdeu o chão, mas manteve o olhar. A restauração que veio depois não apaga o percurso árduo. Ela confirma que Deus vê a fidelidade no processo e que, mesmo quando o sentido não aparece à primeira vista, a vida pode ser restituída com profundidade maior. Não transforme a história de Jó em um slogan fácil. Reconheça a brutalidade da experiência e a profundidade da fé dele em meio ao mistério. Moisés também carrega uma lição discreta, quase invisível: a providência nos detalhes. Um bebê colocado em um cesto no rio, uma filha de Faraó que o encontra, um caminho que o conduz de volta ao seu povo. Cada detalhe parecia insignificante, mas era parte de uma história que mudaria a nação. Às vezes, o que salva a sua família, o que salva a sua geração, não é um grande sinal, mas um pequeno gesto no tempo certo. Deus cuida nos pormenores. Ele não perde uma lágrima, não perde um suspiro. Tudo tem peso no coração do Pai. Essa providência discreta nos convida a olhar com atenção para as mínimas portas que se abrem, para encontros aparentemente casuais que guardam potencial de mudança. Em meio a essas narrativas, encontramos versos bíblicos que sustentam nossa esperança. Salmos 34:18 diz que o Senhor está perto dos corações quebrantados. Não é um jargão, é promessa de presença. Romanos 5:3 e 4 nos lembra que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, caráter. O caráter, esperança. Não é uma fórmula mecânica, mas uma descrição honesta do processo pelo qual a dor, quando atravessada com fé, gera maturidade espiritual. Eclesiastes 3:1 nos recoloca no tempo divino. Há uma sazonalidade para todas as coisas. Juntos, esses textos não canonizam o sofrimento, não o promovem. Eles o enquadram no grande drama da redenção que respeita a realidade humana e a soberania de Deus. Talvez você me pergunte, mas isso significa que Deus causa o meu sofrimento? Não. É crucial não confundir propósito com punição decretada por capricho. Há sofrimentos que resultam do pecado humano, do mal no mundo, de decisões ruins. Há sofrimentos que são consequência das estruturas quebradas da vida. Há também momentos em que Deus, por sabedoria, permite um ajuste que dói, mas que visa um bem maior. Em todos os casos, a Escritura nos chama para a confiança e para a honestidade. Podemos levar ao Senhor nosso questionamento, nosso lamento, sem precisar fingir entendimento. A fé bíblica não exige desculpas para o sofrimento, exige um relacionamento com aquele que sofre conosco. Quero falar agora sobre transformação. Dor que transforma não é uma espécie de mesmice espiritual. É um processo que retira do ego as camadas de autossuficiência e produz empatia, sensibilidade para o outro, uma fé madura que não depende de espetáculo. Paulo, escrevendo aos Romanos, trata com realismo. As tribulações contribuem para algo valioso quando respondemos com perseverança. Perseverança aqui não é resignação passiva, é engajamento confiante. É continuar a viver, a amar, a servir, a discipular, mesmo quando as respostas não chegaram. Isso molda caráter, e caráter abre portas que sucesso instantâneo nunca abriria.
Talvez você esteja pensando, e o meu relógio? Quando o propósito vai se revelar? Essa é uma pergunta legítima. O tempo de Deus é muitas vezes lento, e isso pode doer. Mas há uma prática espiritual que ajuda nessa espera: cultivar os olhos para as pequenas providências. Observe quando alguém aparece no momento certo, quando uma palavra chega que consola, quando um aprendizado que aconteceu durante a dor se revela útil. Pequenos sinais não substituem milagres grandiosos, mas mostram que Deus está ativo, mesmo que discreto. Aprender a ver esses sinais é um exercício de fé que transforma a ansiedade em gratidão, o medo em vigilância esperançosa. Em toda essa jornada, a comunidade é fundamental. A fé não floresce em isolamento. Compartilhar sua história, seu lamento, é parte da cura. Nossas experiências, quando colocadas em comum, geram alívio de encontro. Escrever nos comentários, falar com um amigo de fé, procurar um mentor espiritual, são gestos práticos que nos tiram da solidão. Por isso, ao final, quero lhe convidar a um gesto simples. Declare publicamente sua confiança no propósito de Deus. Não como uma obrigação, mas como um ato de fé que fortalece você e outros. Mas chegaremos a isso mais tarde. Enquanto caminhamos, não ignore as emoções reais. Raiva, tristeza, medo, desespero. Elas são válidas. Não se apresse em trabalhá-las com frases vazias. Traga-as a Deus com honestidade. Leia os Salmos. O salmista não escondeu seu pranto. A oração verdadeira começa onde as palavras humanas terminam, no silêncio entregue. E é nesse silêncio que muitas vezes Deus fala, não com um trovão, mas com presença. Ele toca o coração que se rende. Agora quero que você imagine, por um momento, que a sua dor é como um ateliê de escultor. A cada golpe, a figura começa a ganhar forma. O artista não destrói para maltratar. Ele usa o martelo com propósito, com visão. Do mesmo modo, as experiências dolorosas podem afinar sua sensibilidade, revelar talentos e paixões que antes permaneciam latentes. Talvez a sua vocação de consolar outros nasça exatamente do que você viveu. A dor pode, com o tempo, virar veículo de compaixão e serviço. Esse não é um consolo automático, mas uma promessa bíblica que costuma se cumprir na vida daqueles que não desperdiçam suas experiências. Mini ganchos. Veja como José transformou dor em destino. Perceba que um detalhe que parece irrelevante pode mudar a história de uma família. Saiba que a fidelidade no escuro prepara para responsabilidades luminosas. Ao aproximarmos o ponto central desta conversa, quero insistir numa distinção. Confiar no propósito de Deus não é aceitar qualquer coisa sem questionamento. Confiança verdadeira é um ato de coragem que continua a buscar sentido, que traz dúvidas sinceras ao Senhor, que alimenta a esperança com ações concretas. Esperar no Senhor envolve oração, busca da palavra, conversas com irmãos e irmãs e atitudes práticas que mostram prontidão, estudar, preparar-se, perdoar onde é possível, buscar reconciliação quando há abertura. É uma espera ativa, e é nessa espera que Deus nos encontra, não como espectadores, mas como cooperadores. Chegamos agora a um momento íntimo. Se for possível para você, feche os olhos. Respire fundo. Deixe os ombros relaxarem por um instante. Perceba o ritmo do seu coração. Você não precisa ter todas as respostas agora. Ainda assim, é possível colocar nas mãos de Deus aquilo que pesa. Vamos orar juntos. Pai amado, nos aproximamos humildes, reconhecendo que nem sempre entendemos teus caminhos. Tu, que nos enxergas por inteiro, acolhe agora as nossas dúvidas, as lágrimas que não foram ditas, os sonhos que pareciam morrer. Dá-nos, Senhor, fé para confiar quando o horizonte se perde, paciência para esperar sem desistir e olhos para ver os sinais discretos da Tua providência. Consola os corações quebrantados. Salmos 34, 18. Fortalece-nos na tribulação para que a perseverança gere caráter e esperança. Romanos 5, 3 a 4. E lembra-nos que há um tempo para cada coisa. Eclesiastes 3, 1. Não peço uma saída imediata para todos os problemas, mas peço que nos deis presença no processo, sentido na caminhada e coragem para viver o próximo passo. Ensina-nos a transformar a dor em compaixão, a injustiça em propósito e a perda em serviço.
Que mesmo sem respostas, possamos declarar confiança em Ti. Em meio ao silêncio e ao clamor, que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Permita-se ficar uns segundos nesse silêncio. Se precisar, respire novamente, sentindo que a presença de Deus não é ausência, mas companhia. Você não precisa voltar para a vida como antes. Algo em você pode ter se alargado. Um fino tecido de fé pode ter se costurado nas fibras mais internas. Esse é o começo de uma nova história. Antes de encerrar, quero te convidar a um gesto simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: "Eu confio no propósito de Deus". Não é uma frase vazia, é um pequeno ato de fé que declara ao mundo e a você mesmo que, apesar das feridas, você escolhe confiar no autor da sua história. Esse testemunho também fortalecerá outros que estão navegando águas turbulentas. Se desejar aprofundar essa caminhada, no comentário fixado há material adicional para meditar semana a semana, leituras, perguntas para reflexão e orações curtas que podem te acompanhar nos dias mais desafiadores. Use esse material como um companheiro de jornada, não como regra inflexível. E lembre-se, buscar apoio na comunidade de fé é parte do caminho. Compartilhe sua história, busque um irmão, peça oração. Quero deixar no seu coração uma verdade definitiva. O que você vive hoje não é a palavra final sobre quem você é. Há um propósito sendo tecido, mesmo quando os fios parecem soltos. Seu destino é extraordinário. Talvez não do jeito que você imaginou, talvez com cicatrizes que, vistas à distância, revelarão novos contornos de beleza. Mas extraordinário sim, porque o Deus que guia a história é o mesmo que sustenta os seus passos. A sua dor não é desprezível aos olhos do Senhor. Ela é parte de uma narrativa maior que inclui restauração, crescimento e missão. Mantenha o olhar no panorama, cuide da semente, observe os pequenos sinais, confie no tempo que forma. E, acima de tudo, mantenha a conversa com Deus aberta e honesta. Traga suas perguntas, suas frustrações, suas súplicas. Deus não se assusta com a nossa honestidade, Ele a acolhe. Agradeço por você ter permanecido até aqui. Se essa palavra tocou seu coração, inscreva-se no canal e deixe um like para que possamos continuar levando esperança a outros. E mais uma vez, quando estiver pronto, escreva nos comentários: "Eu confio no propósito de Deus". Declare sua fé em voz alta, ainda que seja apenas um sussurro. Agradeço por caminhar juntos por estes minutos. Vá em paz, com coragem renovada, sabendo que seu destino é extraordinário e que tudo tem um propósito.